Por que eu desisti de ser pastor para me tornar psicólogo? Eu sei que eu estou me colocando num fogo cruzado ao contar essa história, porque existe uma certa ideia de que existe um conflito entre religião e psicologia, mas é a minha história, então se eu quiser contar para vocês quem eu sou, eu preciso contar essa história para vocês. Então por que eu quis me tornar pastor? A princípio eu gostava de estudar, eu gostava de ensinar, eu gostava de falar em público, de aconselhar as pessoas, eu me interessava muito pelo desenvolvimento do ser humano e como que ele poderia atingir o seu potencial máximo, o seu propósito. Então eu fui para o seminário de teologia de uma igreja evangélica, estudei durante 3 anos, e muita gente acha que os evangélicos são todos iguais, existe uma grande diversidade. Por exemplo, a igreja que eu estava valorizava muito o estudo, e eu comecei a estudar muito e estudei um pouco de tudo, mas eu comecei a estudar um pouco por conta também. E eu aprendi coisas que estavam diferentes do que a faculdade me ensinava, comecei a pensar de um jeito diferente, e eu acabei tendo um pensamento distinto da igreja que eu estava. Só que como é que eu vou ser representante de uma denominação se eu não penso como uma denominação? Não parecia fazer sentido para mim. Além disso, eu não queria receber sustento da igreja. Então eu queria trabalhar por fora também. Então, ainda que eu quisesse ser pastor, eu ia ter que buscar outra forma de sustento. Tinha outras questões também, porque eu não me sentia preparado para essa função. E tudo isso foi criando certos impedimentos. Eu acabei mudando de igreja e isso também deixou mais difícil, porque é difícil que uma igreja reconheça totalmente o curso de formação de pastor de uma outra igreja. Até hoje estou tentando terminar algumas matérias para conseguir concluir o curso, mas está difícil. Mas hoje eu já estou no penúltimo ano de psicologia e eu estou contente. No começo, quando eu comecei a estudar, eu achei um pouco difícil de fazer essa mudança. Uma das coisas que eu não falei nesse vídeo é como os meus estudos lá acabaram me influenciando a escolher psicologia. Então eu acabei estudando muito a respeito de interpretação de texto, interpretação do outro, a respeito de como os símbolos afetam a nossa mente. E aí eu comecei a estudar Jung, e isso acabou influenciando a minha decisão pela psicologia. Para deixar bem claro uma coisa que eu já disse, eu não estou misturando as coisas, só estou contando minha trajetória. Eu sei que eu falei algumas similaridades entre as áreas, mas qualquer coisa nessa vida você pode citar semelhanças entre elas. E, por exemplo, eu posso dizer que psicologia e pastorado, os dois começam com P, mas não é porque as duas coisas têm algo em comum que são a mesma coisa.